Como é bom nós estarmos na presença do Senhor e termos esse privilégio de cantar, de exaltar o nome dEle e de portas abertas celebrar o nosso Deus. Eu tenho certeza que o Senhor já está aqui conduzindo o culto, conduzindo a minha e a sua vida em adoração ao Senhor. E agora também a minha oração é que o Senhor conduza esse momento de palavra, para que Ele seja o anunciador das boas novas aqui nessa noite. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Eu estarei lendo os 12 primeiros versículos deste capítulo. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Ouça então o que diz a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns que foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando um leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Irmãos, feche seus olhos e peça ao Senhor que nesse momento, onde nós estamos aprendendo e crescendo na palavra do Senhor, que essa palavra possa cortar o nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós sabemos, Deus, que o que estamos fazendo aqui nessa noite é cultuar ao Senhor. E parte integrante do culto, Deus, é ter o nosso coração sendo movido pelo Senhor em adoração ao Teu nome. Pai, com a Tua palavra não é diferente, Senhor. Nós dependemos da ação poderosa, extraordinária do Teu Santo Espírito, para que todas as palavras ditas aqui à frente sejam muito mais, ó Deus, que meras explicações. Sejam muito mais, ó Deus, que uma mera formalidade, ó Deus, que nós temos todos os domingos aqui na igreja, mas que seja um momento de sermos edificados pela Tua santa e preciosa palavra. Portanto, Senhor, abra o nosso coração, corta o nosso coração diante da Tua presença e expõe, ó Deus, diante da Tua palavra, aquilo que precisa ser transformado. Nós reconhecemos, Senhor, que dependemos de Ti, e pedimos que o Senhor nos ajude nessa noite, a experimentar do maior milagre que o Senhor operou na face da terra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, eu tenho quase certeza que todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, já experimentamos algum milagre de Deus. Alguma coisa que o Senhor fez na nossa vida, na nossa família, e foi algo extraordinário. Algo que depois que Deus fez, nós começamos a pensar: meu Deus, será que isso foi resposta mesmo da minha oração? O Senhor de fato fez aquilo que eu pedi? Irmãos, Deus é Deus do impossível.
Não há nada que o Senhor Deus não possa estender a mão ou com uma só ordem determinar e aquilo que nós clamamos a Ele segundo a sua soberana vontade se concretizar. Porque Deus, irmãos, é poderoso para todas as coisas. Eu e você podemos experimentar o milagre de Deus em muitas áreas da nossa vida. E talvez nós precisamos hoje experimentar o milagre de Deus na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar. Com certeza, irmãos, em seu coração, em sua vida, há uma área em que Deus pode operar extraordinariamente o milagre dele. E não sou eu quem vou conseguir visualizar essa situação que precisa da ação do Senhor no seu coração, é você mesmo. Portanto, em nome de Jesus, você precisa nesse momento ter o seu coração aberto e disposto a ouvir a palavra de Deus e falar: Senhor, eu preciso do milagre do Senhor na minha vida, nessa e nessa área. Hoje, irmãos, nós vamos aprender um pouco a respeito do maior milagre que o Senhor Jesus operou na face da terra. E eu quero, irmãos, experimentar dos milagres do Senhor Jesus. Eu quero sair daqui nessa noite crendo que você também sairá assim. Senhor, de fato, o Senhor falou ao meu coração nessa noite. Portanto, querido, se você está com o coração duro igual uma pedra, se você está com o coração insensível, ou se você está aqui só porque você está cumprindo com a promessa de ter vindo à igreja, ou por qualquer outro motivo, eu quero te dizer, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que Ele faça você experimentar algo extraordinário. E não é, irmãos, com a presença de um extraordinário pastor que você pode experimentar grandes coisas de Deus. Mas é a partir, irmãos, de um coração quebrantado e disposto, um coração aberto, um coração cheio de fé. Vamos olhar aqui o texto bíblico. Eu peço que você permaneça com sua Bíblia aberta, para que nós então tenhamos uma maior visualização daquilo que a palavra do Senhor tem a nos ensinar nessa noite. É bom nós lembrarmos inicialmente que o Evangelho de Marcos foi escrito pelo evangelista para provar uma verdade: Jesus é o Filho de Deus. No contexto romano, para quem Marcos escreveu, falar que Jesus era o Filho de Deus era uma coisa muito ruim, uma coisa terrível. Porque em uma cultura onde se valorizava a honra, a glória, as vitórias em batalha, dizer que um homem judeu, pobre, morto numa cruz como um dos piores bandidos da época, dizer que esse homem era o Filho de Deus, que esse homem era o poderoso de Deus, era algo paradoxal, era algo contraditório. Como as pessoas então iriam crer que Jesus de fato está assentado no alto e sublime trono com toda a sua glória, assim como era a pregação dos apóstolos, assim como era a pregação da igreja? Como Roma iria ouvir aquela mensagem e crer de fato que Jesus é o Filho de Deus? Jesus é Deus. Como? Portanto, Marcos inicia o primeiro capítulo desse evangelho já frisando, irmãos, que de fato Jesus tem autoridade como Filho de Deus, e ele traz em toda a sua carta vários personagens e vários momentos onde testemunham que de fato Jesus é o Filho de Deus, como por exemplo, os demônios testemunham disso. O próprio Deus diz a respeito de Jesus: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. No próprio versículo 1 do capítulo 1, o evangelista Marcos diz e afirma: Jesus é de fato o Filho de Deus. Lá na frente, irmãos, o centurião romano atesta essa verdade: Jesus é o Filho de Deus. E o próprio Jesus fala a respeito de si mesmo como tendo autoridade como Filho de Deus. Portanto, Marcos escreve esse evangelho para provar essa verdade a respeito da identidade de Jesus. Jesus não é um homem qualquer. Portanto, irmãos, a partir de aqui eu já posso abrir um parênteses e fazer essa aplicação na minha e na sua vida. Se eu e você não tivermos uma compreensão verdadeira a respeito de Jesus, nós não conseguiremos experimentar de fato as grandes coisas que o Senhor Jesus pode operar na minha e na sua vida. Portanto, hoje você não está ouvindo
a pregação a respeito de uma pessoa que morreu e uma pessoa que continua morta no túmulo, mas nós ouvimos hoje, irmãos, a pregação a respeito de uma pessoa que está viva, assentada no alto e sublime trono, à destra de Deus Pai, e tem o livro da vida em sua mão, desatou os selos, e todo o projeto redentivo do Senhor foi aberto por causa da obra vicária, derramamento de sangue de Jesus. Portanto, saiba muito bem o Senhor que você está adorando nessa noite. Ele é o Filho de Deus. Aqui nós encontramos algumas cenas. A primeira cena que eu posso notar é a cena entre Jesus e as multidões. Houve um momento no ministério ali inicial de Jesus, onde as multidões já começavam a ir até ele, e ele então começou a ver a necessidade de pregar o evangelho em outras cidades, e por isso Jesus faz então viagem por toda a Galileia, pregando o evangelho às cidadezinhas pequenas, às cidades maiores, e ele vai pregando o evangelho em todos os lugares onde ele vai passando, até que um momento, irmãos, ele volta novamente para Cafarnaum. Cafarnaum era a base estratégica do ministério de Jesus. Durante os 3 anos que o Senhor Jesus operou em seu ministério terreno, Cafarnaum foi a sua base de operações. E agora ele retorna para a casa onde ele estava. E o texto diz, irmãos, que quando Jesus chegou em Cafarnaum, a notícia logo se espalhou. Gente, aquele homem que curou a sogra de Pedro, aquele homem que operou milagres, voltou. Nós precisamos nos encontrar com ele então, e o texto vai dizer que uma multidão afluiu até onde Jesus estava. As pessoas então começaram a chegar na casa de Jesus, começaram então a ouvir os ensinamentos que Jesus tinha a pregar. Afinal de contas, irmãos, esse era o ministério do Senhor Jesus. Qual o propósito de Jesus ter vindo aqui a esse mundo e ter vivido 33 anos e depois 3 anos de ministério? O próprio Senhor Jesus responde isso, irmãos. E está escrito lá no versículo de número 38. Olha o que ele diz, capítulo 1, versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Você sabe qual o propósito da vinda de Jesus sobre esse mundo? Pregar o evangelho, pregar a mensagem do reino de Deus. Ele diz: vamos continuar viajando e pregando, pois para isso que eu vim. O propósito primário de Jesus, portanto, irmãos, era anunciar as boas novas de salvação por todos os lugares que Jesus passava, e agora ele estava em casa, em Cafarnaum, fazendo aquilo, anunciando. Nos parece, irmãos, que as multidões que seguiam Jesus no capítulo 1 estavam mais interessadas nos milagres que Jesus podia fazer. Mas no capítulo 2, a impressão que eu tenho é que aquelas pessoas estavam ali com o coração mais aberto para ouvir a mensagem verdadeira do evangelho. Portanto, irmãos, naquele ambiente, pessoas então afluíam e ouviam o evangelho de Jesus sendo pregado. Esse é a primeira cena que eu encontro nesse texto, Jesus e a multidão em sua casa. A segunda cena, irmãos, também muito nítida, está entre os versículos 3 ao versículo 5, que é Jesus diante a fé de 5 amigos. Na verdade, o texto bíblico, ele não vai tratar esses homens como próximos, mas a gente nota, a gente percebe que a partir de tudo aquilo que eles fizeram, do empenho que eles tiveram, eles só podiam ser amigos. E se eles não fossem, com certeza eles se tornariam amigos a partir daquele momento. Mas ali o texto vai falar que aqueles 5 homens estavam diante de Jesus, mas aqueles 5 homens, irmãos, tinham algo precioso que Jesus reconhece. O texto bíblico vai nos dizer que aqueles 4 amigos, talvez ouvindo falar que Jesus estava em Cafarnaum, eles colocam um paralítico em um leito, e eles arrastam, eles puxam, levam, transportam aquele paralítico até o lugar onde Jesus estava, e Jesus estava lá cumprindo o seu propósito, pregar a palavra de Deus, anunciar a sua mensagem. 4 homens então levam aquele paralítico até Jesus. O que será que movia no coração daquelas pessoas de levar
aquele pobre paralítico a Jesus. Irmãos, quando você convida uma pessoa para vir à igreja, qual é a verdadeira motivação do seu coração? O que você está pensando quando você diz o seguinte: olha, você precisa ir lá na igreja, olha, você precisa frequentar, olha, você precisa participar do culto, tem sido uma bênção. Qual é a motivação do seu coração? Talvez a motivação do seu coração seja muito parecida com a motivação dos 4 amigos, porque aqueles homens, irmãos, demonstram claramente que acreditavam naquilo que Jesus podia fazer. Aqueles homens tinham fé naquilo que Jesus seria capaz de fazer. Portanto, a força motriz que motivou aqueles homens a irem até Jesus não foi presenciar um curandeiro, não foi presenciar, irmãos, alguém que oferecia garantias de prosperidade, ou alguém que oferecia garantias milagrosas, mas o objetivo final, irmãos, foi levar aquele homem à presença de quem podia fazer alguma coisa pela vida dele. Portanto, aqueles homens, ao se aproximarem da casinha onde Jesus estava pregando, eles já percebem de longe que a casa estava lotada. O texto diz que não havia lugar nem na porta. Muito provavelmente, irmãos, havia ali uma multidão de pessoas, tanto dentro de casa, todos muito bem comprimidos, quanto uma multidão do lado de fora, e eles começaram então a arquitetar um plano: como nós faremos para levar esse amigo da gente até Jesus? Talvez eles já poderiam se limitar naquele momento e dizer: não, hoje está muito cheio, vamos levar outro dia. Hoje está muito complicado, vamos fazer outro dia. Mas não, eles tinham a urgência da fé, de saber que Jesus podia operar alguma coisa e transformar a vida daquele paralítico. Eles então olham para um lado, olham para o outro, olham para baixo, olham para cima, e vê que em cima da casa não havia ninguém. Se eles conseguissem então subir no telhado ou na cobertura da casa, porque as casas geralmente no Oriente Médio, na Palestina, no tempo de Jesus, ela não era feita como meia telha ou uma casa normal com 2 quedas de água. A casa no tempo de Jesus, irmãos, era feita o telhado, era feito de argila, barro, pedaços de madeira, graveto e folhas. Eles então faziam aquele misturado, aquela argamassa ali com a estrutura da madeira, e ali por cima então estava plano o teto da casa. Aqueles homens então pensam o seguinte: não há ninguém em cima da casa, se a gente sobe com esse paralítico ali em cima, talvez a gente consiga colocá-lo diante de Jesus. Eu fico imaginando 4 amigos, depois eles têm que colocar o paralítico ali em cima. E como eles fariam para descer, então, o paralítico até Jesus? Como eles encontrariam um lugar para que Jesus visse o paralítico? O texto é claro. Aqueles rapazes então sobem, e eles começam então, primeiramente, nós temos que ouvir aonde Jesus está aqui mais ou menos, na casa. E na hora que eles identificam onde Jesus poderia estar, eles começam a cavar aquela cobertura da casa. E quando tem um buraco que passava o paralítico com tranquilidade, eles então colocam aquele homem dentro daquele buraco, sobre aquela casa, e eles então começam a descer o paralítico até o Senhor Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, as pessoas que estavam dentro daquela casa começarem então a ver um barulho lá no teto, alguma coisa acontecendo. Agora começa a cair poeira, começa a cair pedaço de teto em cima de todo mundo que está ali, todo mundo olhando aquilo. O que está acontecendo, gente? Geralmente, né? E aí, sem esperar, né? De repente, eles olham um homem descendo dentro de um leito. E esse homem agora dentro daquele leito, meu Deus, como que ele está descendo? Fizeram um elevador humano, provavelmente amarraram cordas ali nas bordas do leito. Irmãos, eles não se preocuparam com a dificuldade que havia em levar alguém até Jesus, mas eles estavam com uma fé tão robusta, que aquilo dali não era um empecilho. Então, para levar alguém até Jesus, eles quebraram um telhado, e chegaram com o paralítico aos pés de Jesus. Eu fico imaginando Jesus olhando para cima, um buraco no telhado dele, e 4 cabeças olhando lá para baixo, vendo se tinha dado certo. Jesus agora olha para baixo e vê um homem paralisado do pescoço para baixo, sem nenhum movimento, sem fazer nada. Naquele momento, irmãos, Jesus entendeu o que estava acontecendo ali. Jesus entendeu que aquele plano audacioso é porque havia fé no coração daqueles homens.
A Bíblia não vai dizer que houve algum diálogo deles com Jesus. Provavelmente, se eu fosse um desses amigos, eu estaria lá em cima gritando: ó, gente, o barulho aí, não liga não, nós vamos fazer um negócio rapidinho. E na hora que chegasse o paralítico, eu já gritaria: ó, Jesus, esse é um amigo nosso que está precisando do auxílio do Senhor, atende ele aí, por favor, é rapidinho. Mas o texto não diz que houve qualquer tipo de diálogo entre eles e Jesus. Tamanha era a fé daqueles homens, irmãos. E agora Jesus, compreendendo toda aquela situação, o texto vai dizer o seguinte: vendo-lhes a fé, o Senhor olhou para os 4 amigos, o Senhor olhou para o paralítico, e o texto diz: quando Jesus viu a fé do paralítico, dos 4 amigos, o Senhor Jesus então tomou a iniciativa. E o que você esperaria diante de Jesus num momento como esse? Jesus olha para uma pessoa enferma e pergunta assim: o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta óbvia, mas Jesus queria ouvir dessa pessoa o que ela queria que fosse feito a ela, e o Senhor faz. Mas aqui, irmão, Jesus vê a fé no coração de ambos, o tamanho da fé, a partir da demonstração, a partir daquilo que eles expressaram ali diante de todos. Ele olha para eles, percebe a fé que havia no coração dos 5, e diz o seguinte: filho, estão perdoados os teus pecados. E essa resposta, irmãos, foi uma resposta que eu creio que quase ninguém esperava. Porque todos esperavam que aquele Jesus que estivesse curando tantas pessoas, dissesse primeiramente: levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. Mas Jesus olha para ele e diz: estão perdoados os teus pecados. Marcos registra desde o primeiro capítulo o objetivo primário de Jesus. Qual era o propósito inicial de Jesus, irmãos? Pregar a mensagem do reino de Deus. E qual é a mensagem do reino de Deus, irmãos? Que o Filho do Homem se entregaria na cruz para a remissão de pecados de todos aqueles que são de Cristo e que crerão no nome de Jesus. Jesus, nesse exato momento, ele faz algo, ele antecipa algo em que ele concretizará na cruz. Ele diz: estão perdoados os teus pecados, aquilo para o qual eu vim a esse mundo, eu estou te dando agora. E por isso, irmãos, eu identifico essa fala de Jesus como o maior milagre que alguém pode receber. Talvez, quando nós olhamos alguém e vemos as suas demandas, as suas necessidades, a gente já começa então a elaborar vários planos de como nós podemos atender essa pessoa. Olha, eu cheguei lá, pastor, e vim na casa da pessoa, não havia comida na geladeira, não havia nada na despensa. Eu sei do que essa pessoa precisa, pastor. E a gente fala: ótimo, eu também sei. Vamos comprar uma cesta básica, bem robusta, e vamos levar para casa essa mulher. Se alguém chega, irmãos, desiludido, se alguém chega decepcionado, aflito ou com qualquer problema, nós já identificamos e temos a rapidez de identificação, de olhar para essa pessoa e dizer o seguinte: eu sei o que você precisa. Porque a nossa métrica é aquilo que nós vemos. A nossa percepção, irmãos, é a partir daquilo que está sendo mostrado. Você está com fome? Eu sei o que você precisa. Mas os olhos de Jesus, irmãos, ao perscrutarem o coração daquele homem paralítico, sabia que a coisa mais importante para aquele homem não seria a restauração da sua saúde, mas a coisa mais importante para ele, irmãos, seria o perdão dos seus pecados. Porque Jesus identificou fé no coração daquelas pessoas. E Jesus conhece o nosso coração a ponto de identificar corretamente aquilo que realmente eu e você precisamos. Mas a gente não pode negar que, apesar da notícia ser excelente, aquela não era uma notícia tão esperada, né? Aquilo foi uma quebra de expectativa quando Jesus fala aquele tipo de coisa.
A terceira cena que eu encontro no texto, irmãos, é Jesus diante dos mestres da lei. Ali, junto com aquelas pessoas, haviam uma turma de gente, enviados pelo Sinédrio, em caráter oficial, não para aprender as palavras que Jesus estava prestes a pregar, mas para vigiar os passos de Jesus. A motivação no coração daqueles homens, daqueles mestres da lei, outro evangelista nos diz que também haviam fariseus ali com eles, escribas e fariseus. A motivação daqueles homens, irmãos, não era chegar na igreja e ser alimentado, não era chegar na casa onde Jesus estava hospedado ou residia e ser alimentado pela palavra de Deus. A motivação primordial, principal deles, era ouvir aquilo que Jesus estava dizendo para apanhar Jesus em alguma contradição e levar o nome de Jesus em acusação para o Sinédrio. O Sinédrio, então, para que eu e você entendamos melhor, era a corte suprema dos judeus. Eles eram como se fossem os guardiões da ortodoxia, os guardiões da doutrina, os guardiões da palavra, os guardiões do Antigo Testamento. Então eles estavam ali para ouvir se Jesus iria escorregar em alguma de suas palavras. E pronto. Eles são também surpreendidos pela voz de Jesus dizendo: estão perdoados os teus pecados. Antes de nós olharmos, irmãos, isso, nós precisamos entender que a minha participação na igreja, irmãos, jamais deve ser em tom crítico. A sua participação dentro do povo de Deus, dentro do reino de Deus, irmãos, é ser edificado por aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Geralmente, nós temos essa tendência de achar que nós somos bons demais e quem está fazendo alguma coisa é ruim demais. E as pessoas que estão prontas a criticar, ao invés de auxiliar, de abençoar, de ajudar, irmãos, são os próprios fariseus, hipócritas. Mas eu tenho certeza que a sua motivação em nenhum momento, em nenhum dia foi de criticar qualquer coisa. Eu tenho certeza que você sempre esteve disposto a ouvir o que a palavra estava dizendo para você ser edificado. Quando a palavra de Deus é pregada, irmãos, é a voz de Deus que está sendo anunciada ao seu coração. Portanto, a pessoa pode ser a pessoa mais culta, mais douta, mais gabaritada, e ela falará, e na unção do Espírito, na fidelidade da palavra de Deus, ela dirá aquilo que Deus está dizendo. Mas a pessoa também pode nunca ter estudado. E como muitos casos, ter aprendido a ler na própria Bíblia. E quando ela começar a falar a palavra de Deus com fidelidade, com autoridade, cheio do Espírito Santo, irmãos, quem está falando não é aquela pessoa, mas é o próprio Deus que se utiliza dela como instrumento para que a voz do Senhor, assim como os reformadores defendiam a Vox Dei, a voz de Deus vá até o povo de Deus. Portanto, irmãos, qualquer atitude contrária a ser alimentado pela palavra de Deus com o coração aberto, irmãos, é pecado. E nós precisamos corrigir essas atitudes. Os fariseus, os escribas, mestres da lei, assim que ouviram as palavras de Jesus, já começaram então o texto diz que eles começaram a falar no coração, a pensar. Eles começaram a pensar assim: por que ele fala desse jeito? Isso é blasfêmia. Quem perdoa pecados não são homens, mas só Deus que pode perdoar pecados. E de fato, irmãos, a teologia deles estava correta. Segundo vários textos do Antigo Testamento, quem perdoa pecados é só Deus. Homem nenhum na face da terra pode perdoar pecados. A teologia deles não estava errada não. Mas a falha dos escribas e fariseus foi em não reconhecer a identidade de Jesus, a pessoa do Filho, a obra do Filho, e vendo todos os milagres e sinais, os cumprimentos daquilo que o Antigo Testamento já profetizava, ao ver todas essas coisas, ao invés de caírem na real, a ficha cair e dizer: gente, ele é o Messias, assim como a profecia diz, ele nasceu de uma virgem. Assim como todas as profecias diziam, ele restaurou
coxos, cegos, leprosos. Gente, ele é o Messias. Mas não, irmãos, o objetivo deles não era esse, o objetivo era criticar, o objetivo era apanhar Jesus em contradições. Então aqui eles estão pensando, gente, esse homem não pode ser proveniente de Deus, esse homem é um blasfemo, é um mentiroso, porque só Deus pode perdoar pecados. Como ele tem coragem de dizer, os seus pecados estão perdoados? Diante daquele pensamento, eu fico imaginando os escribas e fariseus, na hora que Jesus diz, filho, os teus pecados estão perdoados, os fariseus e escribas começam a olhar um para o outro assim, ó. O texto diz que eles não falaram, que eles pensaram, eles começam a olhar um para o outro assim, dizendo assim, gente, está errado esse negócio aqui, está errado. Mas imediatamente, irmãos, Jesus reage. E assim como Jesus reagiu à fé, que só ele podia perscrutar, ele reage agora aos pensamentos que só ele podia perscrutar, entender, penetrar na mente deles. Jesus ouviu todas as reclamações, todas as murmurações, todos os problemas que eles estavam levantando. E por que Jesus ouviu? Porque Jesus é Deus. Porque Jesus entendeu a fé daqueles homens? Porque Jesus é Deus. E Jesus está provando, irmãos, por A mais B o tempo todo que Ele é Deus. E agora, Ele começa então a exortar aqueles escribas e fariseus. E começa a dizer a eles, por que vocês estão arrazoando sobre essas coisas no seu coração, no coração de vocês? Afinal de contas, o que é mais fácil? É mais fácil dizer para o paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Essa era a indagação dos escribas e fariseus. Por que Jesus falou, por que Jesus falou que deveria perdoar os pecados daquele homem? Porque perdoar pecado, irmãos, é uma coisa que não se verifica. Curar o enfermo é uma coisa que se pode verificar na hora. Cego, passe a enxergar, na hora, é uma coisa verificável. Agora, os seus pecados estão perdoados, irmãos, é uma coisa que quem consegue perscrutar, quem consegue saber, quem consegue entender? Então, os fariseus, escribas estavam dizendo, está vendo? Tem algum erro, tem algum problema. Ah, já sei por que ele está dizendo que perdoa os pecados dele. Ele está dizendo isso porque ele é um charlatão mesmo. Apesar de blasfemo, por ser um charlatão, ele está falando algo que vai fazer na vida de alguém, mas uma coisa que nós não podemos ver, não é uma coisa palpável, não é uma coisa que nós conseguimos atestar. Então é fácil falar, muito fácil falar. Eu queria ver mesmo ele levantando esse moço e falando assim, levanta-te e anda, aí sim, aí seria difícil, aí sim, aí seria um milagre. E pensando nisso, irmãos, às vezes nós damos mais ênfase, ibope, a questões que são visíveis, palpáveis, do que a transformação que Deus pode fazer no coração de uma pessoa. Às vezes o testemunho que eu e você damos mais valor é aquele testemunho assim, eu não tinha nada, agora eu tenho tudo. Talvez aquilo que as pessoas desse mundo mais esperam são os pastores showman, que vão então diante de um palco e vão fazer, irmãos, tudo quanto é tipo de estripulia. Alguns até já jogaram paletó por um tempo aí atrás. As pessoas muitas vezes estão dando ibope para aquilo que dá show, para aquele irmãos que solta confete, para aquilo que é maravilhoso na experiência humana, daquilo que as pessoas dizem, nossa, olha o que ele fez, nossa, que extraordinário, ele só pode fazer alguma coisa, ele só pode ser alguém especial mesmo, olha que extraordinário, e a gente despreza, menospreza, deixa de lado, deixa em segundo lugar, o maior de todos os milagres, que é aquele que acontece dentro do coração de alguém. Mas Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. E a resposta do Senhor Jesus é a seguinte,
E Jesus, percebendo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para curar enfermos, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Irmãos, você sabe a história de Jesus. E depois de ler tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, nós temos a verdadeira compreensão daquilo que realmente é mais difícil. Obviamente é mais difícil receber o pecado de todas as pessoas que serão salvas sobre si na cruz. Obviamente que isso é muito mais complicado, isso é muito mais difícil, isso é muito mais dolorido, muito mais doloroso. Mas naquele tempo, irmãos, eles ainda não estavam vendo o que iria acontecer, e Jesus preferiu operar o milagre mais doloroso para si mesmo, mas o milagre que garantiria a maior alegria para quem estava sendo curado. Por isso, irmãos, a cura principal que eu e você devemos buscar não é a cura para a nossa vida sentimental, para a nossa vida financeira, para a nossa vida relacional, para a nossa vida familiar ou para qualquer aspecto da nossa vida. A principal cura que você precisa buscar do Senhor é o perdão dos seus pecados. Você sabe por que Jesus primeiramente perdoou o pecado daquele homem, para que depois operasse a cura física? Porque antes um aleijado entrar no céu, antes um paralítico entrar no reino celestial, do que uma pessoa em plena saúde ser condenada eternamente no inferno. Portanto, irmãos, aquele milagre era o maior milagre que Jesus poderia oferecer a alguém. Mas não era um milagre que garantia as palmas do público. O maior milagre que Jesus tem a oferecer a você, irmãos, não será identificado pelas pessoas lá na rua e será aplaudido, não. Pelo contrário, quando o Senhor Jesus transformar a sua vida e te trazer para o reino dele, para o corpo dele, para a igreja dele, as pessoas lá fora, aqueles amigos que você tinha, ao invés de bater palmas para você, eles vão caçoar da sua cara, eles vão dizer que agora você é crente. Agora você é o povo da Bíblia, agora você é santo. Tudo que você fez, agora você quer ser o santão, né? Agora você é o santão. O maior milagre de Jesus na nossa vida, irmãos, não atrai os aplausos do mundo. Mas antes eu ser aplaudido no céu do que ser aplaudido no mundo, não é verdade, irmãos? A última cena que a gente vê é Jesus e o milagre. Jesus está dizendo que é mais fácil mesmo? Para que vocês saibam então que eu tenho poder para perdoar pecados, irmãos, olha quanta coisa essa frase de Jesus carrega. Essa frase de Jesus, irmãos, nessa frase está contido toda a teologia do Antigo e do Novo Testamento. Para que você saiba que eu tenho autoridade para remissão de pecados, para perdoar pecados. Levanta-te, toma o teu leito e vai para sua casa. 3 coisas: se levante, tome o teu leito e ande. Vai para a tua casa. Imediatamente aquele homem se levantou, tomou o seu leito e andou. Às vezes, irmãos, eu gosto muito dos milagres de Jesus. Nós temos aqui há algum bom tempo estudando milagres, e hoje eu quis trazer num caráter mais de sermão, mas nós temos estudado no meio das semanas. Mas todos os milagres de Jesus, irmãos, nenhum tem estardalhaço, nenhum tem jogo de luzes, nenhum dos milagres de Jesus, irmãos, tem foguete. Todos os milagres de Jesus são simples, propositais, diretos.
O milagre do Senhor Jesus tem um propósito maior. E o propósito era para que eles crescem. Olha o que diz o versículo de número 10. Você pode ler comigo o versículo de número 10? Marcos 2:10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Qual era o propósito daquele milagre? O propósito dos milagres de Jesus é para apontar para aquele que tem toda a autoridade sobre todas as coisas criadas. Irmãos, a gente se acha demais. A gente acha que a gente tem fama, poder, sucesso, dinheiro, momentos bons. Queridos, nós não somos nada. Nós somos pequenos, nós somos pó. Com um só estalo dos dedos do Senhor, Ele pode exterminar com todas as coisas que Ele criou, mas Ele não fez isso por amor ao seu propósito, para glorificar o seu próprio nome em salvar a sua vida. Você é fruto de uma obra extraordinariamente eterna, gloriosa de Deus. Ele quis te salvar. Por mais que em algum momento da sua vida você tome uma decisão de seguir a Jesus, você é surpreendido pela excelente notícia de que porque o Senhor te amou, você passou a amar o Senhor. O perdão dos meus pecados foi o maior milagre que eu pude experimentar na minha vida. Portanto, irmãos, que ninguém experimente o milagre da cura, da restauração, do renovo, antes de experimentar o melhor e maior de todos os milagres. Porque aquele que experimenta somente do milagre, e não experimenta de uma transformação interna, não experimenta, irmãos, de viver de novo em Cristo, continua perdido. Portanto, irmãos, Jesus diz: levanta-te. Eu quero deixar duas aplicações ao seu coração. E a primeira aplicação, irmãos, que por mais que esse texto não trate tanto assim de amizade, é bom a gente falar um pouco a respeito das amizades que compõem a nossa família, as pessoas que estão ao redor de nós. Portanto, a primeira aplicação é a seguinte: tenha ao seu lado pessoas que te levem até Jesus. Quem são as pessoas que compõem o seu dia a dia? Quem são as pessoas que você está o tempo todo ao lado delas? Eu conheço inúmeras pessoas que eram frequentes à igreja, fiéis aos ministérios que servia, mas teve um momento, irmãos, que se distanciou e foi para a faculdade por causa das pessoas que circundavam em volta dela. Rapidamente, ao invés de ser luz, ela foi apagada pelas trevas. Ao invés de influenciar, ela foi influenciada. Quais são as pessoas que estão ao seu lado? Cuidado, meus irmãos. Ouça aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 15. As más conversações corrompem os bons costumes. Ah, pastor, não tem nada a ver. Ah, pastor, não tem nada a ver. Irmãos, tem a ver. O ser humano é um ser relacional. Pessoas precisam de pessoas. E por causa disso, irmãos, muita gente tem mantido ao redor, ao lado, pessoas tóxicas, pessoas que ao invés de te levar até Jesus, te afastarão de Jesus. Certa vez uma jovem me perguntou: pastor, como que eu vou saber se meu namoro é de Deus? E eu respondi para ela assim: o seu namorado te aproxima ou te afasta de Deus? Ela falou: pastor, respondeu. Está vendo, irmãos? Pastor, será que esse emprego, esse trabalho, isso que eu estou mexendo é do Senhor? Se pergunte. Isso que você tem se envolvido aí, tem te aproximado de Jesus ou não? Porque se tem te aproximado de Jesus, irmãos, principalmente no namoro, onde existem muitas lutas a serem enfrentadas, né?
no casamento também, achando que agora vai viver um sonho de princesa, né? E quando cai dentro do casamento, dois morando no mesmo lar, os conflitos aparecem, né? A namorada não acorda maquiada mais, o marido não acorda com os dentes escovados mais, né? Aquela guerra de horrores. É ali que os conflitos brotam, é ali que os problemas aparecem. E é ali que você vai ver se a pessoa ao seu lado te aproxima ou te afasta de Jesus. É de Deus, pastor? Te aproxima do Senhor? Ah, pastor, eu casei e não me aproxima. Meu irmão, minha irmã, casou, agora é até que a morte separe. Ame para casar, porque senão você vai ter que casar, depois de casar, ser obrigado a amar. Porque o casamento é uma união indissolúvel. Antes de casar é o momento certo. Mas eu não falo só para relacionamento. Eu estou querendo dizer também, irmãos, a respeito de trabalho, de dinheiro, de hobbies, de coisas que você tem gostado de fazer. Isso tem te afastado do Senhor ou tem te aproximado de Jesus? Irmãos, houve a história de um homem chamado Billy Graham. E o Billy Graham, ele era conhecido por ser um pastor onde todos os presidentes da Casa Branca o tinham como amigo. E um dia perguntaram para um presidente por que todas as vezes o Billy Graham era amigo de algum presidente dos Estados Unidos. E ele disse, olha, porque eu acho que talvez ele é a única pessoa que veio perto de mim que pareceu não querer nada. Você tem sido um bom ou um falso amigo? Você tem tido bons ou falsos amigos ao seu redor? Você quer selecionar melhor as pessoas que você vai trazer para a sua vida? Selecione aqueles que te trazem para Jesus. Você quer ser um melhor amigo? Seja aquele amigo que leve as pessoas até o Senhor Jesus. Segunda e última aplicação, irmãos. Busque de Jesus o maior de todos os milagres, o perdão pelos seus pecados. Imagina se você fosse desafiado agora a escrever num papel todos os problemas que você está enfrentando. Faça talvez esse exercício mental de começar a levantar em tópicos problemas que você tem enfrentado. Porque eu não preciso, irmãos, de revelagem aqui na frente para falar que você tem enfrentado problema, porque isso é algo que tem afetado todos nós. O mundo jaz no maligno, é isso mesmo. No mundo nós teremos aflição, e é isso mesmo. Aflição, problema, não escolhe o tipo de pessoa, atinge a todo mundo. Então, elenca aí os problemas que você tem enfrentado. Agora, imagina se esse mesmo desafio fosse dado a Deus a respeito de você. Imagina que agora Deus vai escrever no papel todos os problemas que Ele identifica em você. Eu não quero tentar adivinhar aquilo que Deus escreveria, mas eu imagino que se fosse sobre mim, Deus excluiria todos os problemas que eu escrevi no papel. Porque todos esses problemas são decorrentes de um problema maior. O mal que habita em mim. O pecado que está em mim, que sem Cristo é indomável. Mas com Cristo, irmãos, pode ser facilmente combatido. Portanto, o maior milagre que você precisa pedir do Senhor Jesus hoje é a restauração da sua vida espiritual. Porque, irmãos, antes você se encontrar com o Senhor, com algum problema, com alguma deficiência, com alguma dificuldade, do que você ser condenado eternamente em plena e perfeita saúde. Jesus agiu na maior necessidade daquele homem. E agora eu quero te convidar a orar para que o Senhor te cure da maior doença que você enfrenta. Que o Senhor te livre dos seus pecados. Que o Senhor te lave da imundícia do pecado da sua vida. E que em todas as vezes que você quiser se purificar por si mesmo e voltar para o lamaçal do pecado, que o Senhor te tire dali novamente. Irmãos, o Senhor Jesus está presente nessa igreja hoje para operar o maior milagre do mundo na sua vida. Você não pode sair dessa igreja
sem clamar ao Senhor pelo seu perdão. Vamos nos colocar de pé? Feche os seus olhos agora e faça uma oração sincera e pessoal diante de Deus. Faça uma oração sincera. Senhor, este sou eu. E eu não consigo esconder quem eu sou. Eu só sei, Senhor, que eu preciso do milagre do Senhor. E talvez, Senhor, a minha primeira identificação são os milagres de fora, as minhas doenças, os meus dilemas, os meus problemas. Mas, Senhor, eu quero experimentar hoje o perdão pelos meus pecados. Quero experimentar hoje, Senhor, a alegria de ser filho do Senhor. Na sua oração, meu irmão e minha irmã, que você entregue sua vida a Jesus, você que ainda nunca o fez. Que você diga, Senhor, eu quero que o Senhor habite no meu coração como o único e suficiente Salvador, Senhor da minha vida. Não deixe essa oportunidade para outro dia. O Senhor está aqui nessa noite e Ele pode curar o seu pecado. E após isso, irmãos, o Senhor pode sarar a sua família, sarar as suas doenças, sarar os seus problemas. O Senhor pode restaurar a sua vida. O Senhor pode trazer restauração verdadeira sobre você por inteiro.